Olá, audiência, tudo bem? Este é mais um programa Papo Reto, aqui no Estúdio 48 Podcast. Eu sou o escritor Carlos Araújo, autor desse romance, Um Brinde ao Nada, que você encontra na Amazon, no Google Play, em e-book, e também em Sorocaba, na Livraria Nobel e no Espaço Cultural JF Studio. E também comigo no Instagram, @escritor Araújo, onde você pode fazer os seus pedidos. Hoje, aqui, eu começo por te desejar um Feliz Natal. Que o Natal seja de comunhão, de festa, de alegria, de entrosamento familiar e amigável, e que seja tudo muito feliz e que seja um momento de recordação futura. Você futuramente recorde este Natal com nostalgia e com muita saudade. Olha, hoje nós vamos discutir aqui, debater com o jornalista Lucas Lorde, um tema que diz respeito a todos nós. Não há como você fugir disso. Por que estudar história? Qual a necessidade de conhecer a história? Nós todos temos história e todos temos ligação com a história humana. São as histórias individuais. Cada um tem a sua trajetória através dessa vida, o que constitui a sua história individual. Mas essa história, juntamente com as histórias de 10 mil, 1 milhão de pessoas, formam histórias coletivas que são mobilizadas por muitas ferramentas, muitos instrumentos. Infelizmente, entre os instrumentos positivos, que são a criatividade, a capacidade de invenção para superar obstáculos, para conquistar coisas positivas, infelizmente, os homens se desentendem e também usam o recurso da guerra para, na falta de diálogo, encontrar seus destinos. E é sobre isso que nós vamos começar conversando. Lucas, pensei em Alexandre o Grande, que foi um dos grandes guerreiros e líderes mundiais da antiguidade, hein? Olha onde o meu pensamento vai. Sim. Alexandre o Grande, Araújo o Grande. Parabéns, Araújo. Primeiro, Feliz Natal. Eu tenho que dar risada. Feliz Natal, muitas felicidades. Feliz Natal a todos que estão nos assistindo. Feliz Natal aqui a toda a equipe do Estúdio 48. É uma data muito especial, uma data de unir a família, uma data de paz, saúde, felicidade. E eu queria dizer a toda a audiência que eu estou aberto aqui a presentes. Se alguém quiser dar um presente de Natal para mim aqui, fique à vontade, eu vou receber com muito gosto, muita satisfação. Viu, Araújo? Se você quiser dar um presente de Natal para mim, fica à vontade, tá? Se você quiser comprar um presente de Natal, olha aqui, ó. Sim, um com brinde certeza. ao nada. Não, vou comprar. Se quiser dar um presente para mim... E você pode comprar para presentear você Araújo, e para dar alguém que você gosta, um amigo. Com certeza. Uma namorada. Sim, entendeu? Viu, Araújo, assim, se quiser dar uma lembrancinha assim, tá tudo bem. Se quiser dar um carro para mim, pode dar um carro elétrico, você pode dar para mim. Eu tô aqui, eu não ligo para presente, assim, pode ser coisa humilde, assim, se quiser dar uma casa, um apartamento, não, tá tudo bem. E um brinde ao nada? Não, tá ótimo também, muito obrigado. Eu vou aceitar. E o ódio, com certeza eu aceito, pode vir também. Que vai ter edição nova o ano que vem. Sim, com certeza. Fala aí do Alexandre o Grande, que é o seguinte, é muito importante estudar história, pessoal. É essencial estudar história porque tem aquela frase, eu não sei quem criou essa frase, aquele que não conhece a sua história está destinado a repeti-la. Que é o que acontece com quem não estuda a sua própria história, né, Araújo? Você não estuda o que aconteceu no passado, porque o passado a turma fala assim, cara, uma vez, eu não vou falar o nome da pessoa aqui, a pessoa uma vez falou assim pra mim, a escola lá da minha, de uma conhecida dele, falou assim, na escola assim, tá estudando história, eu não sei pra que estudar história. Eu olhei pra pessoa assim, deu vontade de falar umas verdades pra ela, sabe? Pra que estudar história? É essencial estudar história. Porque se você não sabe sua própria história, como você vai construir o seu presente e o seu futuro?
Se você não estuda a história, não estuda os erros que aconteceu, você está destinado a repeti-los. A história é muito importante. Quem não estuda história não constrói seu futuro, não constrói seu presente. Isso acontece em vários ramos. No ramo da guerra, por exemplo. Você acha que o Alexandre o Grande, antes de iniciar as conquistas dele, você não acha que ele não conhecia o passado da região? Eu conhecia tudo ali, entendeu? E mesmo assim, mesmo conhecendo a história e tendo cometido erros no passado, mesmo assim, muita gente, eu digo no sentido dos homens de poder, né? Sim. Que comandam aí as relações internacionais, as relações entre os poderes, muitos deles, mesmo cometendo erros no passado, insistem em repeti-los no presente e até no futuro também. Sim. Ou seja, não basta você conhecer o passado, você tem que aprender com eles também. As lições que eles ensinam, que as experiências passadas ensinam, para você não repetir os erros no presente e muito menos no futuro. Sim. E muita gente não aprende isso. Não aprende. Tanto é que continuam fazendo guerras. Olha, e histórias era uma das matérias, se não a matéria que eu mais gostava na escola. Eu tinha as exatas, que era o meu drama, minha tragédia, eu não gostava. Daí tinha biologia, geografia que eu gostava, português, mais ou menos. E tinha história. Cara, história é a matéria que eu mais gostava. Eu gostava de estudar o que tinha acontecido no passado, as lições do passado. Cara, eu gostava muito dessa matéria. E voltando no Alexandre o Grande, que é considerado um dos grandes conquistadores, talvez o grande conquistador do mundo antigo, foi uma pergunta para o senhor Araújo, ele morreu com 33 anos. Então, com 33 anos, ele tinha conquistado a Macedônia, os Balcãs, a Grécia, a Pérsia, Alexandria, norte da África, o Egito, e quase conquistou a Índia. E você, com a sua idade hoje? Eu que tenho quase o dobro da idade que ele viveu, né? Eu não conquistei nada. Viu, mas só que é o seguinte... E tenho sorte ainda de estar vivo, porque só que eu já sofri 2 assaltos, já escapei também de um acidente. Só que é o seguinte, tenho pessoal, sorte. É lógico que é uma brincadeira, assim, que na hora eu ia fazer a minha pergunta, e você, o que você conquistou? E você já passou da idade dele. Eu já passei da idade dele, que eu conquistei. Cara, eu não conquisto nem a feia da balada. Imagine conquistar o que o Alexandre o Grande conquistou. Só que é o seguinte, né, o Alexandre o Grande, assim, tem histórias assim que ele era, né, do outro lado, ele gostava ele jogava no outro time, né? Agora tem o seguinte, Lucas, também ele nasceu numa família rica também, né, ou abastada. Que negócio da meritocracia já não existia desde essa época, entendeu? Que nem o Alexandre o Grande era herdeiro do rei da Macedônia. Então o rei da Macedônia morreu, já herdou a Macedônia inteira. É lógico, assim... Respondendo a sua pergunta aí, eu nasci, meu pai era pedreiro, minha mãe empregada doméstica. Então, que chances, assim, uma família humilde tem? Você nasce numa família humilde e suas chances são zero, quase zero. Ao ponto de eu dizer hoje, com a minha vida vivida, a travessia feita até aqui, que a educação me salvou. A educação me salvou. Não, com certeza. Eu estou aqui por conta da educação. Foi uma vontade minha, eu sempre adorei estudar. E depois veio a literatura na minha vida, a paixão pela ficção, pela leitura, pela escrita. Então, a literatura também me salvou. Entendeu? Sim, com certeza. Você tendo uma origem humilde, você tem muito pouca chance nessa vida. Sim. Tá? Então, se eu tivesse, quem sabe, nascido numa família rica, mas como a história não pode ser avaliada a partir do ser, ela é e não seria. Ela é, ou seja, é aquele presente. As coisas, a vida como ela é, e não como seria ou você gostaria de ser. Então, as suas chances a partir de uma família muito humilde, que era o meu caso, nessa comparação, nessa brincadeira, né, que a gente está colocando aí de comparar com o Alexandre, a possibilidade é muito menor, quase inexistente. Sim. E muito se estuda assim, o que teria acontecido se o Alexandre o Grande tivesse vivido mais, tivesse vivido até, sei lá, 50 anos. Porque ele morreu muito jovem.
Então, 33 anos. 33 anos, então ele já tinha conquistado tudo aquilo. Dizem que se ele tivesse vivido mais tempo, toda a história da Europa teria sido diferente. Talvez ele tivesse conquistado, todo o norte da África, conquistado a Itália, talvez não tivesse existido o Império Romano. Então, mudou. Tem aquele negócio si, né? Si, mas esse é complicado, né? E se ele tivesse vivido mais tempo, a história teria sido diferente. Mas o que ele fez, o que ele conquistou, realmente é lógico que assim, ele nasceu já herdeiro de um rei. Beleza, mas isso não tira o mérito do que ele fez depois, né? Das estratégias de guerra que ele instaurou, das conquistas que ele fez, do grande guerreiro que ele era. Então ele foi um dos grandes, realmente, dos grandes generais, assim, grandes... Sabe por que eu lembrei, começando por Alexandre o Grande, uma coisa que você falou assim, se ele tivesse vivido mais, possivelmente a história futura após ele teria sido diferente. Uhum. Justamente por isso. A gente tem que estudar história antiga também. Tem. Por que saber, por que estudar Alexandre o Grande? Por que estudar o Império Romano? Por que estudar a Grécia Antiga? Porque a raiz, a origem do que somos está naquela época. Sim, com certeza. Os povos se mobilizaram a partir daquela época, até chegarem aos dias de hoje, em todo o mundo. Sim. Aí você entende por que você é o que é hoje, porque o seu país é o que é, e porque você tem essa identidade e outros povos têm outras identidades. Sim, porque você entende assim, a história do Brasil. Tem gente que fala assim, por que estudar a história do Brasil? Mas você estuda história para entender você estuda o passado para você entender o presente. Você estuda a história do Brasil, o que aconteceu em 1500? O que aconteceu antes de 1500? Quem governava aqui? Você vê que os portugueses vieram aqui, colonizaram, saquearam. Por que o Brasil é pobre? Porque os portugueses saquearam aqui e levavam toda a riqueza para a Inglaterra. Por que teve a Guerra do Paraguai? Porque a Inglaterra interviu aqui. Por que teve a escravidão? Que nem tem um livro aqui, na imagem da TV aqui. Porque teve a escravidão, porque teve isso, porque teve... Então é obrigação estudar história, essencial. Que nem a gente vê aqui os seus livros aqui, ó. Esse livro aqui é seu, né? Companheiros, História dos Metalúrgicos. Porque é essencial estudar a história do sindicato, dos metalúrgicos. Paulo Freire, História da Educação. Linha de Frente, porque como que o Sindicato dos Rodoviários conquistou os direitos aos trabalhadores e como que os trabalhadores do transporte têm os direitos que tem hoje, como que surgiu. Tá tudo aqui no livro, a origem, tá todas as lutas. Entendeu? Todos os trabalhadores, é essencial saber toda a história do sindicato, toda a história de luta. Porque hoje eu tenho isso, tenho esse benefício, tenho cesta básica, tenho o maior salário do Brasil, tenho o PLR, tenho férias, por que tenho isso? Tá tudo aqui no livro, para você estudar história, porque tudo tem uma origem, tudo tem um processo. E que mostra que nada cai do céu, toda conquista requer, no caso aí de uma categoria profissional, lutas e união e mobilização da categoria e organização. Sim, tem um livro aqui, Escravidão, por que no Brasil teve mais 300 anos de escravidão, por que o Brasil foi um dos últimos países a abolir escravidão? É o último do Ocidente a abolir a escravidão, tá tudo aqui no livro. Por que o Brasil hoje tem favelas? Porque em vez de dar terras para os negros, deu terra para os italianos, tá tudo aqui no livro. Você vai saber o porquê, porquê que eu sou... A história é o seguinte, você tem que estudar a história para entender o porquê que eu sou assim. Pronto. Assim como, seguindo ali os livros, o Batismo de Sangue. Que conta a história da ditadura. Da ditadura, porque aconteceu, tem lá a Utopia Autoritária Brasileira, que é a história da ditadura também, né? História dos golpes, mostra como a República nasceu com um golpe militar e que tem na sua identidade uma sucessão de vários golpes, pelo que eu lembro ali, 15 golpes e conspirações, e esse livro do Carlos Fico conta em detalhes, resgatando a história do Brasil, desde antes, inclusive, da proclamação da República, ali nos fins da monarquia, do tempo de Dom Pedro II, ele conta a história de todos os golpes. Então você tem uma compreensão da história do Brasil com a utopia autoritária brasileira muito profunda. Você associa essa compreensão com a escravidão do Laurentino Gomes, é uma trilogia que só tem um livro, tem o volumes 1, 2 e 3. Esse é o volume 3, né? Associando lá com o livro... Não, esse é o volume 2. Volume 2? Associando lá com o livro do Frei Beto, que conta a história do Frei Tito também, e do
do Carlos Marighella, associando com companheiros, com Linha de Frente e Paulo Freire, aqui você tem um painel da história de Sorocaba e região, de São Paulo e do Brasil, que é também uma história do mundo, né, do nosso mundo, muito ampla, muito amplificada. Então, você precisa conhecer isso, você precisa ler, você precisa pesquisar. Sim, que nem você chegar assim na Praça do Canhão aqui em Sorocaba, porque tem um canhão lá. Então, você vai lá ver a história, porque estava esperando invasão lá das tropas paulistas, né? Paulistas. Sorocaba, e colocaram aquele canhão esperando para atacar, entendeu? Tem toda esse estudo, essa história que é importante saber. Porque tem a ponte principal aqui, a ponte da Rua 15, que é a ponte Francisco de Losso. Essa ponte é histórica. Uhum. Essa ponte aqui era o lugar em que faziam os registros dos animais no tempo dos tropeiros, na feira de Moares, faziam registros de animais aí. Sim. E, inclusive, quando Portugal teve um terremoto, não lembro o ano, era 1800 e depois dos anos 50, não sei se era 1875, se arrecadou imposto aqui para ajudar a reconstruir Lisboa, que foi destruída por um terremoto. Sim. Então, ou seja, os lugares, todos têm o seu lado, assim, a sua importância histórica. Assim como você citou o Canhão, na Praça do Canhão, a ponte, assim como em Sorocaba, existem outros locais também de importância histórica. Em São Paulo, existem muitos locais. As igrejas são locais de importância histórica. Uhum. E os cemitérios também. O cemitério tem muita história. Que nem esses últimos meses aí, tempos aí, eu fui no cemitério lá da... Qual que é o nome do cemitério? Saudade, né? Saudade. Saudade, cara, eu vi lá muitas histórias, assim, muitas pessoas muito antigas que estão lá, entendeu? Então, o cemitério em si já conta a história de uma cidade. Você quer saber a história da cidade? Vai no cemitério, né? Conta muito. No caso da Saudade, tem lá, por exemplo, tem um local que foi destinado aos mortos da febre amarela, que teve epidemia aqui de febre amarela em Sorocaba, nos anos de 1897 e 2000. Dois assim, momentos em que a cidade foi muito atingida. Ocorreram muitas mortes então, de febre amarela. Vejo mortes e tem lá dessa a ala época. lá ainda que recebeu os mortos. É o cemitério mais antigo de Sorocaba? É o mais antigo. Mais antigo, então. Antigo. Por isso que eu vi mortes lá de 1800, 1890, deve ter sido vítimas da febre amarela. Exatamente. Então lá tem muita história, cara, e muitas pessoas, assim, tem a foto das pessoas, você pensa assim, nossa, que as pessoas daquela época eram iguais a nós. Nós citamos um personagem, que é o Alexandre o Grande. Qual é o outro personagem, na sua opinião, da antiguidade, que tem essa projeção também ali no nível do Alexandre o Grande? O Aníbal Barca. Ah, é? Que Por quê? O que ele fez, o Aníbal Barca? Ele participou das Guerras Púnicas, que era entre o Império Romano e... Nossa, esqueci era o Império... Putz, esqueci o nome do outro império lá, que ficava na... Bizantino, não? Não era bizantino, era Guerras Púnicas. Era Constantinopla. Não é Constantinopla, não? Eu vejo aqui rapidinho. Era... Que ficava lá onde hoje é a Tunísia. Ali não era Constantinopla? Cartago. República Romana e República de Cartago. É Cartago. Cartago. Sim. Então, o general, inclusive, principalmente teve 3 guerras púnicas, né? Se eu não me engano, foi na primeira ou na segunda guerra púnica que ele chegou às portas de Roma, vencendo várias batalhas, tudo. Daí só que é o seguinte, ele era um mestre de mobilização, de estratégia, em arte da guerra. Ele era mestre. Ele subia com os elefantes, ele ia para lugares assim totalmente inóspitos, ele conseguia passar os elefantes, passar a tropa. Ele enfrentava o exército romano sempre em inferioridade numérica. Teve uma batalha lá que foi 70 mil romanos. Ele tinha acho que 20 ou 30 mil soldados. Ele ganhou dos romanos. Então os romanos não sabiam mais como enfrentar o Aníbal. Só que o Aníbal tinha um grande problema. Ele tem até uma frase que alguém perguntou para ele lá do grupo, que ele sabe conseguir a vitória, mas não sabe o que fazer com a vitória.
Então ele ganhava as batalhas, mas não sabia o que fazer com essas vitórias. Tem uma época lá que estava às portas de Roma, e podia invadir Roma e não invadiu Roma. Então ele era um cara muito... Ele não sabia o que fazer. Por que será que ele não invadiu Roma, hein? Eu fico com essa pergunta. Você lembra se a história então talvez ele achou que não seria... cogitação? Então talvez ele achou que não seria o suficiente, porque ele já tinha... Assim, que ele invadiu a Península Itálica já com um grupo de soldados, e durante essas batalhas foi perdendo o grupo, então o exército dele foi diminuindo. E quando ele chegou às portas de Roma, o exército dele já tinha poucos soldados. E daí ele não conseguiu, ele achou que não seria o suficiente para invadir Roma, sendo que Roma estava, naquela época, estava desguarnecida, né? Porque Roma tinha um exército, mas estava longe dali. Júlio César veio depois, né? Dessa época do... Júlio César veio depois. Veio depois. Porque nessa época Roma era ainda uma república. Tanto é que teve a Terceira Guerra Púnica, que encerrou o Império de Cartago, que foi quem se destacou lá foi Cipião, o africano. E nessa... É o que eu levantei também. O Aníbal, ele não teve o reforço que precisava de Cartago. Não teve o reforço que precisava de Cartago. Não, Cartago... É possível que ele tenha calculado... Porque Cartago tinha uma potência marítima, comercial, principalmente comercial, mas não tinha um grande exército. E então faltou isso. Faltou. Talvez ele foi vencido pela falta de condições materiais para invadir Roma e tomar conta de Roma. E ao contrário de Roma, Roma tinha muito recurso. Tinha muito soldado, mas aqui lá, Roma não tinha generais muito qualificados para enfrentar o Aníbal. Então, Roma era que nem assim, mandava um monte de bucha de canhão, morria, mas sempre tinha reposição. E ele era o mestre da arte da guerra, o Aníbal Barca, de tal forma que até hoje os países, em suas forças militares, estudam as táticas do Aníbal. Sim. Estudam para a formação militar. Sim, estuda até hoje nas academias aí. Porque o Aníbal foi um grande conquistador mesmo. Aníbal. E aí eu citei um nome, o Júlio César, é o grande que vem novamente nesse nível veio no final de liderança militar. Ele veio no final do período republicano de Roma, né? Que depois dele... Antes de Cristo. Antes de Cristo. Foi antes de Cristo. Que teve a Guerra das Galhas, lá que ele conquistou toda a Gália, que era dos gauleses, tem até aquele... Que é o território hoje equivalente à França. Equivalente à França, depois ele conquistou a Grã-Bretanha também. E na Gália lá tem até tem aqueles nomes lá que era Obelix, Vercingetorix, sabe aqueles nomes de... Vercingetorix. Esse nome difícil aí, Obelix, Corelix. Né? Inclusive tem um desenho chamado, Obelix, é um desenho que é inspirado nas Guerras das Galhas. Asterix e Obelix. Já viu esse desenho? Asterix e Obelix, já. Já, que é o desenho que o Asterix e Obelix são gauleses, e no desenho eles têm que enfrentar a tirania que é do Imperador Romano. Então, assim, eu nunca assisti o desenho. Assim, eu sei que é desenho antigo, mas nunca cheguei a assistir. Assim, teve uma guerra incrível entre o líder lá dos Asterix, eu não lembro o nome dele. Vercingetorix? Vercingetorix. Que ele invadiu... Esse era o líder. Era o líder. O Vercingetorix. Naquela época. Então, ele foi cercado pelo Júlio César e ele construiu valas, né? Na verdade, valas. A cidade do Gauleses 1, 2, 3. Como é que foi isso? É verdade, a cidade dos Gauleses tinha um muro assim que o Vercingetorix usava para defesa. E daí o Júlio César chegou e ele fez outro muro em volta do muro para impedir duplicar a dificuldade, duplicar a defesa. Para impedir que os gauleses recebessem, como fala, abastecimento, receber suprimentos. Então ele fez um muro ele fez um cerco em cima do cerco. Cerco. Mas esse segundo muro foi feito por quem? Pelo Júlio César? Pelo Júlio César. Tinha a cidade e tinha um muro. O Júlio César fez outro muro em volta do muro. Ou seja, foi como usar a defesa, dobrando a defesa contra o inimigo. Foi mais ou menos assim. Incrível isso, hein? E o Júlio César também... Isso é assim, do ponto de vista, vamos dizer, do óbvio, do lógico, isso contraria a lógica da tática militar, né? Uhum. E o Júlio César também... Isso é inovador também. Sim. E por falar em história, outra coisa que inovou também o Júlio César, além das Guerras das Galhas, ele inovou que ele foi o primeiro general da história, primeiro militar da história a escrever suas memórias. Júlio César? Foi o primeiro a escrever, ele escreveu as memórias
da Guerra das Galhas. Que assim, memória, assim, ele escrevia o dia a dia, como que era soldados, como que eram as Espécie batalhas. de diário. Diário. Ele foi o primeiro militar a escrever um diário sobre a guerra. Então isso foi ele que iniciou. Então todos esses diários que tem esses relatos de guerra foi o Júlio César que iniciou com os relatos da Gália. E daí depois que terminou a campanha da Gália, daí teve uma guerra civil em Roma, né? Entre o Pompeu e os outra turma lá, que a guerra civil em Roma era tipo um caldeirão, né? Só tinha revoltas. Só tinha revoltas. Só tinha revolta. E daí traição, daí assassinatos, mortes. É por isso que daí o Júlio César se tornou o primeiro ditador, né? Porque eles queriam derrubar ele foi lá, dominou a revolta. Inclusive, tem uma frase que eu tenho tatuada aqui em mim, que é a sorte lançada, que foi dita por Júlio César. Que quando ele estava voltando da Guerra das Galhas, ia atravessar o rio Rubicão, né? E daí um dos soldados dele perguntou assim para ele, viu, mas você vai voltar para Roma? Porque se eu voltar para Roma, o Pompeu quer sua cabeça lá. Daí o Júlio César falou essa frase, a sorte está lançada. Então daí ele voltou lá pro rio, daí dominou. Seja o que Deus quiser, seja o que Deus quiser. Então eu tatuei essa frase em mim que eu achei muito emblemática. Essa história do Rubicão aí inspirou um conto famoso do brasileiro José Cândido de Carvalho, que chama Por que Lulu Bergantin não atravessou o Rubicão? Acho que foi inspirado no Júlio César, né? Também. Ele conta uma outra história, mas o título foi inspirado nesse episódio aí. Sim. E por falar história, assim, você acha que o histórico, vamos supor, tem um histórico de derrotas, por exemplo. Você acha que esse histórico de derrotas deve ser levado ao presente? Por exemplo, tem um lugar lá, pegar, por exemplo, as guerras napoleônicas, por exemplo. Que nem quando teve a Segunda Guerra Mundial e as guerras napoleônicas. A Segunda Guerra Mundial teve a invasão lá da União Soviética e eles sabiam que quando chegasse, eles tinham conhecimento que nas guerras napoleônicas, quando Napoleão invadiu a Rússia, quando chegou o inverno, acabou para o Napoleão. Chegou o inverno, acabou. E eles sabiam disso, a Alemanha sabia disso, e mesmo assim se aventurou na Rússia. Você acredita que sabendo desse revés do passado, você acha que você não deve repetir isso, aquele revés que aconteceu no passado, você acha que não deve repetir no presente? Você me viu falando há pouco que o passado ensina lições que nem sempre são respeitadas no futuro. Uhum. Vamos tomar o presente. Nem sempre são respeitadas nesse presente. Aquele erro cometido por Napoleão foi repetido por Hitler mais de 100 anos depois. Uhum. E agora querem repetir de novo. Agora tem a intenção de repetir de novo. Existe um projeto plano da União Europeia de ainda se interessar no sentido da ambição por invadir a Rússia. Se isso acontecer, vai ser outro erro terrível. Vai ser o terceiro grande erro. Eles não aprendem com a história. Não aprender com a história, exatamente. Rússia, que o tamanho da Rússia, que o inverno, não é só o inverno, é o poder de resistência do povo russo é milenar. Então, se eles tentarem alguma coisa lá, eles vão se dar muito mal. Eles não aprenderam isso. Hoje, eles tentam fazer essa justificativa afirmando que estão com medo de a Rússia invadir a Europa. Não. Tradicionalmente, quem sempre teve essa intenção, historicamente, quem sempre teve essa intenção, se você for estudar a história da Rússia, você vai ver isso, quem sempre teve essa intenção foi a Europa. Porque ela cobiça as riquezas da Rússia, existentes em território russo, petróleo, gás, terras raras e outras riquezas, e acha que Europa, tem que ser dona dessas riquezas. Existe até um preconceito. Eles não consideram os eslavos, que são os russos, que é a identidade russa. Consideram dignos de ter toda aquela riqueza. Exatamente. Então, isso é nosso. É aquela identidade colonial de querer tomar e roubar as riquezas dos outros povos. Sim. A Europa é assim. E foi assim que ela cometeu esse erro com Napoleão, cometeu esse erro com Hitler, se deu mal e não aprende. E se
inventar de invadir, atacar a Rússia novamente, com a desculpa que seja, vai se dar mal de novo. Porque a Rússia, o soldado russo, tem uma identidade impressionante de combate, de moral e de vontade, sim, e de nacionalismo. Sim, tá na história, tem uma história de guerras, né? Inclusive que influencia a literatura russa, a grande literatura russa em todos os tempos. Um exemplo disso, eu posso citar vários, mas um exemplo disso é um romance chamado Taras Bulba, do Nicolau Gogol. É uma história de guerra, uma história que você captura ali a identidade do soldado russo. Sim. E você entende o que é a Rússia, por isso que é um livro tão famoso. Sim. Inclusive, a Rússia, a turma, teve aquela participação fundamental, crucial na Segunda Guerra Mundial, mas a turma esquece que a Rússia também teve participação crucial na Primeira Guerra Mundial, que a turma lembra assim, a Rússia lutou lá no primeiro ano, depois saiu porque teve a Revolução Bolchevique, daí a Rússia se retirou da guerra. Mas a Rússia, mesmo com apenas um ano de guerra, ou um pouquinho mais, e depois se retirando, ela foi fundamental para a vitória dos aliados. Porque assim, quem que eram as potências centrais? Era o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e o Império Otomano. O Império Alemão era muito forte. O Império Austro-Húngaro também era forte, não chegava aos pés do Império Alemão, mas era também muito forte. E o Império Otomano estava em decadência já, então tinha só um nome mesmo, mas já estava em decadência, já tinha um exército que não era tão preparado. Então os mais fortes eram o Império Alemão e o Império Otomano, não, o Império Austro-Húngaro. Daqui que aconteceu? Daí o Império Austro-Húngaro foi se aventurar na Rússia, e lá teve as maiores batalhas da Primeira Guerra Mundial. Foram na frente russa, que ninguém fala nada, fala só na frente oriental, lá Verdun, Somme, Ypres, uma coisa assim. Mas teve uma batalha lá, ofensiva de Brusilov, no Império, na frente oriental lá da Primeira Guerra Mundial, que se ceifou, assim, foi a batalha que teve mais número de mortes. Só que a mídia não mostra, né? Então as batalhas que o Império Austro-Húngaro travou com a Rússia na frente oriental simplesmente esgotou o exército. Eles tiveram muitas perdas e fez com que eles se enfraquecessem muito. Então a Rússia, uma jogada dessa, já tirou o Império Austro-Húngaro. Então o que acabou restando? Só restou o Império Alemão. Ou seja, o Império Alemão, daí tinha a Austro-Húngaro que já estava tudo arrebentada por causa da Rússia, que é a Rússia que tirou o Império Austro-Húngaro, e tinha o Otomano em decadência. Então, nessa guerra só tinha o Império Alemão assim, de pé no final. E os aliados tinha Estados Unidos, Grã-Bretanha, Itália, tinha França, entendeu? Então tem que lembrar essa participação fundamental da Rússia também, que ninguém lembra. Tu acha que porque participou um pouco e se retirou. Não, o tempo que ela foi participando lá foi fundamental para o desfecho da guerra. Lembrei de outro livro clássico, você tem um clássico, Taras Bulba, do Nicolau Gogol. Quero citar também o Guerra e Paz, do Leon Tolstói, que descreve de uma forma magistral as mobilizações de tropas napoleônicas, de uma forma assim, que você não consegue parar de ler e que você se transporta para aquela época e ir para o campo de batalha. É muito bom, muito bom. Foi um dos primeiros livros que você leu, né? Eu li esse livro acredito que eu tinha 20 anos, foram aos 20 anos. E é um dos livros que eu tenho que reler antes de morrer. Eu tenho duas edições. Eu preciso ler esse livro duas também. Edições diferentes do Guerra e Paz. Eu vou ler a edição nova que eu comprei. Nova, sim, que eu comprei há uns 10 anos atrás. Sim. Inclusive a história é tão importante que a turma fala, a gente teve uma tentativa de golpe aqui no Brasil. E a turma fala que não existiu golpe de 64. Não existiu ditadura aqui, era um regime militar. Ou seja, a pessoa desconhece totalmente a história. Quem diz isso não leu nada, não ele não nada, gosta e não lê nada de história. Até a importância para você não repetir algo que aconteceu no passado. O que mais me surpreende é pessoas que viveram naquela época negarem o que houve, negarem a ditadura. A negação da história é incontestavelmente a falta de conhecimento da história. Não tenha dúvida disso. Uhum. Se você nega, você veja que quem nega não diz mais nada, não justifica a sua negação. Sim. Ou se justifica uma justificativa sem pé nem cabeça, que não tem amparo. É uma criação narrativa, ou seja, em registro histórico. O que aconteceu assim, o que eu penso que aconteceu no Brasil
e também no mundo também, mas dar um exemplo no Brasil nos últimos anos, aí a eleição do Bolsonaro, essa tentativa de golpe que teve em 2023, todas essas coisas aí da Big Tech, da criação de narrativa, o que eu vejo é um desprezo total da história. As pessoas não leem mais, não querem mais saber do que aconteceu, da história, e as pessoas criam a própria narrativa delas, criam a própria história. Que nem a história que aconteceu a ditadura, o regime militar matou e tudo. Não, a pessoa despreza essa história que aconteceu, que de fato aconteceu, e cria a própria história dela, cria a narrativa dela. Cara, isso é muito triste de se ver. Essa narrativa, ela é projeto, viu? Essa negação, ela é projeto, não é por acaso. É projeto porque você tem... Quem projeta essa difusão da negação da história tem plano de dominar corações e mentes com a ideologia de quem está articulando essa negação. Sim. Com a ideologia dominante, colonialista e de roubo das riquezas desse país. Então, como? Eu cito exemplo. Em 64, o golpe militar foi dado, a principal justificativa era o comunismo. Assim como agora os Estados Unidos falam narcotráfico, aqui em 2014 se falava corrupção, entendeu? Criam coisas para justificar uma negativa, uma negação ou uma ação de força autoritária golpista. Não, a pessoa fala de comunismo, só que a pessoa nem sabe o que é comunismo. Eu falei, vai ler história, vai ler o que é comunismo, vai ler o Marx. Não sabe mesmo. Vai ler Karl Marx, Engels, vai ler luta de classes. A pessoa não sabe, a pessoa se informa por grupo do WhatsApp, se informa pelas redes sociais, por qualquer coisa, e acha que aquilo lá é verdade, fica martelando, a pessoa nem sabe o que é comunismo. Sabe o que eu acho que muita gente não gosta de estudar história? Por duas razões. Não gosta, não quer saber nada disso, e também porque dá trabalho. Dá trabalho, eu quero dizer o seguinte, você tem que ler, você tem que estudar, você tem que reler, você tem que participar de debates. É uma ideia difícil, você tem que ver uma versão, mas ver outra versão também. Você tem que associar uma versão com outra versão de um mesmo fato histórico, porque uma versão pode dizer A outra versão pode dizer B. Então você tem que ir atrás de outra versão que diga C, para você confirmar uma versão anterior ou desconstruir outra versão que você tiver tido acesso. Aqui você tivesse tido acesso. Mas isso dá trabalho. Só que, não fazendo isso, aí você vai acreditar em qualquer coisa. Acreditando em qualquer coisa, você vai votar em qualquer político. Votando em qualquer político, você pode estar votando no seu inimigo. Você está vendo até onde vai? E vai votar até contra onde você. vai? Exatamente. O desconhecimento da história até onde vai? Outra pessoa vai te enganar porque você não conhece história. E não conhece os caminhos que podem levar você, pelo conhecimento da história, a identificar quem é o político que te representa realmente. Sim. E daí você não conhecendo a história, você acaba tendo uma visão muito, muito, muito superficial das coisas. Pega, por exemplo, a guerra da Ucrânia. A pessoa que não entende história, não leu história, não sabe nada, vai achar a Rússia malvada invadiu a Ucrânia que não fez nada. Entendeu? A pessoa tem essa visão superficial. Mas não sabe que no passado toda a Ucrânia era russa, que teve a invasão de Napoleão, que daí no final da União Soviética a Rússia se desfragmentou, a Rússia foi enfraquecida, os Estados Unidos foi lá e criou a Ucrânia com a intenção de no futuro ter uma invasão da Rússia, que a Ucrânia queria entrar para a OTAN, para daí os Estados Unidos chegar lá, enviar tropas na fronteira e ameaçar a Rússia, cercando a Rússia. Ninguém sabe o contexto, ninguém sabe a história. Tem uma visão muito superficial, que nem aconteceu com Gaza também. E que estão cercando o projeto, era projeto estadunidense, cercar a Rússia para isso facilitar uma provável invasão da Rússia e uma desintegração. Existiu o projeto ninguém disso, sabe. De dividir para reinar, dividir a Rússia em três regiões. A região europeia, a região da Sibéria e a região ali do Cáucaso, da parte sul da Rússia. Então, dividir para reinar, dominando
colonizando e tomando as riquezas da Rússia. Sim. Que nem Gaza. A turma fala assim, porque em 23 lá, o Hamas atacou primeiro na onde? Daí a turma não sabe da história, né? A turma acha que começou em 23, não começou em 23, começou no século XIX, com o projeto sionista. Começou com o Nakba, em 47, entendeu? E todos esses anos, cerco do sionismo, ataque do sionismo, mas ninguém quer saber de história, tem que ler história. Como, só complementando, no caso da Rússia, quando acabou a União Soviética em 91, a ideia era também acabar o Pacto de Varsóvia, que era a união militar dos países soviéticos, das repúblicas soviéticas, da época da União Soviética, acabar o Pacto de Varsóvia, que acabou, e também acabar a OTAN, que continuou, e ao contrário, continuou se expandindo, arregimentando as antigas repúblicas soviéticas para si, e ampliou era um pouco mais de 10 países, a OTAN, e hoje está mais de 30 países, cercando a Rússia. Aí vai para a Ucrânia. O que a Ucrânia, a Rússia avisou em 2007? Não façam isso. E tentou várias vezes avisando. Não coloquem, não façam da Ucrânia um satélite de bases do Império do Norte, porque isso ameaça a Rússia. Claro, a ideia é colocar bases estadunidenses na Ucrânia. Não façam isso. Ninguém ouviu, aí a Rússia teve que tomar uma atitude que é uma atitude de defesa. Então, foi uma ação preventiva. Tanto é que, da mesma forma, quando, no início da década de 60, os Estados Unidos descobriram por uma imagem de satélite que havia equipamentos soviéticos, mísseis em Cuba, ele reagiu, e o Brasil reagiu contra, e o mundo quase teve uma guerra nuclear naquela época. Acho engraçado. Que acabaria. Então, se os Estados Unidos não admitem, não admitem mísseis, não admitiram naquela época, acho que foi 62, né? 62, sim. Em outubro de 62. Se os Estados Unidos, naquela época, não admitiram mísseis vizinhos dele, né, em Cuba, por que a Rússia teria que admitir mísseis, bases dos Estados Unidos no vizinho dela, que é a Ucrânia? Entendeu? Sim. É engraçado, né? É uma coisa colocar mísseis no Canadá e no México. Você acha que os Estados Unidos ia deixar? Bases russas no México, bases russas e mísseis russos de chineses no Canadá, ou em Cuba, ou em qualquer outro lugar perto. Os Estados Unidos jamais ia deixar. Agora a Rússia pode. Não, e aí o mundo, e voltando a falar, a mídia trata isso como de forma parcial, favorável aos Estados Unidos, né? O que aconteceu... a mídia comprada, né? O que aconteceu na Rússia, eles chamam bem, destacam invasão. Na verdade, foi uma atitude de defesa. Foi uma atitude de defesa, não há dúvida. Não há como negar isso. A gente estava falando de negação da história, não há como negar isso. Mas quem os Estados Unidos pensa que ele invade todo mundo desde 45? Invade todo mundo, financia golpe, guerras em todo mundo? Todo mundo. Ele vai lá e financia o genocídio em Gaza, vai lá, financia a Ucrânia lá, agora quer invadir a Venezuela, depois invade o Iraque, invade o Afeganistão. Os Estados Unidos não tem moral para falar que moral que os Estados Unidos têm? Para falar em justiça, em democracia, em seguir tratados internacionais que os próprios Estados Unidos não desrespeitam e rompem com todos. Sim. E agora também não é só história de guerras também, né? Tem história de qualquer coisa, assim. Tem aquela casa lá, eu vi histórias e que ela é mal assombrada. Você acha que eu vou lá? Eu não vou, entendeu? Se tem uma casa assim que tem histórias de ser mal assombrado, eu não vou, não entro, entendeu? Então não é só história da humanidade, todo tipo de história. Conhecer a história do lugar, tem aquele bairro que tem uma história que tem muito assalto lá. Eu evito aquele bairro, entendeu? Então é nesse sentido também, né? Pode ser usar nesse só voltando sentido. Uma curiosidade. Nós falamos de 3 generais grandes da antiguidade, né? E quais são os generais dos últimos séculos que mais você admira? Da Segunda Guerra Mundial, eu admiro muito o Zhukov. Para mim foi o melhor general, não só da
Segunda Guerra Mundial, mas um dos maiores generais que já existiu. Por quê? Qual foi a participação do Zhukov assim nas batalhas, nas grandes batalhas? Onde ele estava presente nas grandes batalhas da Segunda Guerra? Ele simplesmente estava presente em toda a frente oriental. Assim, ele esteve nas principais batalhas que teve na frente russa, ele esteve presente em Stalingrado, em Leningrado, em Kursk, em Kharkov, em Moscou. Ele era tipo um gerenciador geral. Tô com um problema aqui em Leningrado. Leningrado também, né? Leningrado Ele também. também Tipo lá. assim, tô com problema em Leningrado. Ele estava lá em Moscou, em Leningrado. Tô com problema aqui em Kharkov. Leningrado, só para lembrar a nossa audiência, é atual São Petersburgo. Né? Que foi o maior cerco da história de uma cidade. Daí teve Stalingrado. Ele que teve o plano lá de cercar o 6º Exército Alemão. Foi o plano dele. Batalha de Kursk, ele teve lá ativamente. Depois teve a Batalha de Liberação de Varsóvia, estava lá. O ataque direto a Berlim, estava lá. Ou seja, nas grandes batalhas, porque ele, assim, ele era o grande general, ele é tipo o cara que salvava o Stalin, entendeu? Tinha algum problema, chama o Zhukov. Então tinha problema em Stalingrado, chamava o Zhukov. Tinha um problema na coisa, chamava o Zhukov. Então ele estava em todas as frentes. E ele foi um grande general, um dos maiores. Ele hoje é um herói russo, né? Tido como uma categoria de um herói russo, né? Tem com certeza dele. Só que não tem reconhecimento. Ele não teve reconhecimento nem lá na própria Rússia, União Soviética. Tanto é que, assim, quando no final da guerra, o Stalin viu que ele estava ficando muito famoso, que poderia superar ele de popularidade, e o Stalin foi lá e demitiu ele. Que louco, não? E daí demitiu ele. São as contradições históricas. As contradições, daí demitiu. Daí teve o Khrushchev. Ele foi readmitido, mas daí o Khrushchev parece que ficou com medo também dele vazar alguma coisa e demitiu ele também. O Khrushchev demitiu ele. E daí o que aconteceu? O Zhukov tava puto, né? Eu salvei esse país, fui demitido, fui jogado para escanteio. Daí o que ele fez? O que uma pessoa, quando tá na pior, quando tá em frangalhos, faz? Vai lá e escreve um livro. Ele escreveu um livro? Daí escreveu as memórias dele. Memórias de Zhukov. Memórias de Zhukov, daí escreveu. Olha, e tem um outro que você admira também. Corrigindo aqui, quando eu falo assim, como a pessoa tá mal, em frangalhos, não estou dizendo que é todas, estou dizendo que muitas pessoas, quando estão tristes, uma situação ruim, uma situação difícil, elas vão lá e escrevem livro para... O Araújo sabe aqui, né, Araújo? A pessoa está numa situação difícil, ela escreve o livro para se libertar, para se amenizar de uma dor, né? Não estou falando que todas as pessoas que passam isso vão escrever o livro. Não, estou falando que tem pessoas que quando estão passando uma situação difícil, vê na escrita uma forma de exorcizar as dores. Nesse sentido. Tipo eu, assim. Tipo você, Araújo. Para exorcizar as dores, eu escrevi 2 livros. Sim. E valeu a pena? Valeu, claro. Porque, como eu diria, ao menos eu exorcizei a dor e sobrevivi a elas. Sim. Com a ajuda da escrita. Sim. Por isso que eu digo que a literatura me salvou. Inclusive nesse sentido. Agora, voltando à questão dos generais, Napoleão, na Rússia de Napoleão, da época de Napoleão, também teve um general gigante, né? Quem era o nome dele? Na época de Napoleão, então teve alguns generais. Assim, Kutuzov. Então, teve o Kutuzov, só que o Kutuzov, ele... Não, teve o Bagration, que morreu. E teve o Kutuzov também, da Batalha de Borodino. Mas também teve outros lá da Inglaterra. Teve o Lord Nelson. Só que o Lord Nelson morreu na Batalha Marítima lá que teve Trafalgar, parece. Ele morreu na Batalha Marítima, mas era considerado um grande almirante. E teve o Duque de Wellington na Batalha de Waterloo. Esses são os grandes generais da época. Aí teve também da época napoleônica. Teve também o lá da Prússia também, que eu não me lembro o nome. Mas esses são os grandes generais da época. E os nazistas tiveram generais grandes também, né? Considerados até admitidos os nazistas, digo, na Segunda Guerra Mundial. Tiveram generais de destaque também, admitidos até pelos aliados, né? Como grandes estrategistas. Sim, Quem eram eles? Teve o Rommel, que era considerado a raposa do deserto. Que o Rommel chegou... Que venceu os ingleses no norte da África. Deixou os ingleses de joelhos no norte da África. Ele com os tanques lá, que era muito rápido, muito mobilidade. Teve também o Model na Batalha das Ardenas. Entre outros. E o Paulus. Assim...
O Paulus, embora derrotado, ele também resistiu bastante. O Paulus, na verdade, ele não foi um grande estrategista, assim, que nem foi o Zhukov, que nem tem o Manstein também. Na verdade, o melhor general alemão foi o Manstein, que lutou em várias batalhas, a mais famosa foi Kursk. Só que o Manstein, assim, depois que ele perdeu em Kursk, ele ficou na geladeira por 2 anos. Ele não participou ativamente, então ele ficou meio escanteado. E o Göring? Não, o Göring não era general, ele era o comandante da Força Aérea, mas não tinha... como fala, o Paulus, ele ficou mais famoso porque foi o general que se rendeu em Stalingrado. Então ele participou de uma batalha, ele era o comandante alemão na batalha mais famosa e fez aquela atitude lá que ele não se suicidou. Mas ele não era um grande estrategista, assim, conhecido como um grande estrategista. Ele ficou famoso por causa dessa batalha. Então os nazistas, embora derrotados, tiveram grandes generais também. Tiveram grandes generais que fizeram diferença. E por que então eles perderam? Você tem uma leitura? Não, eles perderam... Foi superioridade dos aliados ou incompetência do chefe maior deles, o Hitler? Olha, é um conjunto de muitos fatores, assim, sabe? Não tem um único motivo, assim. Foi muitos fatores, assim. Foi o Hitler também que queria comandar tudo, assim, porque cada movimento que eles tentavam fazer, eles não podiam fazer por conta própria, eles tinham que consultar ao Hitler primeiro, precisar de autorização para ele, e isso, às vezes, demorava, um simples movimento demorava 3 dias para autorizar. Aí já era tarde, já perdia tempo, a cadeia do comando era muito confusa, suprimento, então muitos fatores que... a invasão da Rússia... Eu fiz uma pergunta para a qual eu tenho uma resposta, sabe? Eu admito que, como você diz, são muitos fatores que influenciam, mas eu vejo um principal fator. Qual que é o principal? Que você acho que vai concordar com isso também. A tenacidade, a bravura do Exército Vermelho, do Exército da União Soviética, da época. Com certeza. O Exército Russo. O Exército Russo foi... A bravura desse exército que, claro, teve, assim como não se ganha uma guerra com um fator só, né? Sim. Mas, com certeza, esse fator foi o diferencial. Porque, independentemente do sucesso da invasão pela Normandia, mesmo que isso não acontecesse, certamente, o rolo compressor vindo da União Soviética com o Exército Vermelho na Operação Bagration era impossível de conter. Uhum. Ele vinha vindo. Era como uma tsunami vindo. Impossível de ser contida naquela altura da guerra. Na verdade, porque a invasão do dia D, da Normandia, só aconteceu porque eles temiam isso. Eles temiam que a União Soviética fosse invadindo, chegasse até a França, dominasse toda aquela parte e não ia sobrar nada para os aliados. E tudo aquilo lá ia ficar soviético. Então, é por isso que teve a invasão da... E uma contradição histórica, né? Eles, os aliados, eles queriam que Hitler invadisse a Rússia, a União Soviética naquela época, para fazer o serviço, para a Alemanha fazer o serviço que eles, à frente, os ingleses e os franceses, queriam, não é isso? Uhum. Tanto é que a Time colocou quem na capa? Como o Hitler? Como do ano, quem colocou? O Hitler, né? Exatamente. Sim. E que ano que foi? Eu não lembro o ano. Então, também não lembro, acho que foi no final dos anos 30. No final dos anos 30. Como homem do ano, alguma coisa assim. Por isso que eles fizeram aquelas várias concessões, deixou ele anexar os Sudetos, anexar a Renânia, e anexa a Austrália também, pode anexar a Austrália, a Áustria, pode anexar os Sudetos, depois vão invadir o resto da Tchecoslováquia, pode invadir também. Anexa a Renânia também, anexou a não sei o que, Renânia. Pode aumentar tudo para conter a Rússia após a Revolução de 1917. Sim. Eles temiam, porque a influência soviética após a Revolução de 1917, ela estava expandindo, era muito grande. Uhum. Então... Porque assim, o grande objetivo da Alemanha, na verdade, era a União Soviética. Precisava se conter isso. O grande objetivo era a União Soviética. O objetivo dos aliados. Não, da Alemanha. Da Alemanha. A Alemanha era conquistar a União Soviética. Inclusive está no livro do Hitler lá, Minha Luta. Só que assim, quando eles invadiram a Polônia, os aliados que declararam guerra à Alemanha. Os aliados falaram assim, agora não pode deixar, já deixamos tanto. Aquilo lá, anexou os Sudetos, pode anexar, anexou a Áustria, anexou...
Ó, mas só isso, viu? Não anexa mais nada. Só isso, não anexa mais nada. Daí chegou na Polônia, não podia mais deixar, né? Ah, não, pera, não, calma, não pode. Não, aí é demais, né? Que se toda a Polônia já é demais. Aquela história, você faz a criatura, mas você perde o controle da criatura. É. Aí perderam o controle. Ou seja, então o plano da Alemanha é primeiro avançar contra a Rússia. Mas daí, como os aliados declararam guerra, daí ele voltou para o Ocidente. E deixou a União Soviética lá para os outros anos. E Aí voltou para o Ocidente, invadiu a França primeiro, atacou a Inglaterra. Sim. Naquela atacou a França totalmente... Com aviação. França totalmente despreparada e zoada. Inglaterra lá, que salvou foi o mar. Não existe uma impressão de que as guerras que a gente vive hoje no mundo são uma continuação das guerras napoleônicas? Existe muita teoria que mostra isso. Tem teoria que coloca como marco a Guerra Franco-Prussiana de 1871. Uhum. Mas eu vejo desde antes, desde as guerras napoleônicas. As coisas são assim, aí para a guerra, ficam pendências, e essas pendências dão origem ao renascimento de uma nova guerra nos anos posteriores, e assim por diante. Porque tudo é questão de inveja e de meu vizinho tá ficando mais forte que eu, que nem quem que era a grande potência lá na época napoleônica era a França. Foi a Inglaterra, a França não pode ficar forte. Não posso deixar, inveja. Daí, no decorrer do século XIX, a Prússia começou a ficar potente. Começou a ter um exército forte, uma indústria forte. E daí a França e a Grã-Bretanha olhavam assim para a Prússia, tá ficando muito forte, tô com inveja de vocês, não pode ficar muito forte. Daí teve o Bismarck lá, anexou, uniu todos os povos da Germânia, daí se tornou o Império Alemão. Daí, nossa, ficou muito forte a Prússia, o Império Alemão, tudo. Daí a França, não posso ser um vizinho forte assim não, você tá muito danadinha, não quero ser invadindo aqui não quero ser expandindo não. Eu quero ser o mais forte da Europa, não. Da Grã-Bretanha, não. Eu sou o mais forte da Europa, da Prússia, agora eu tô surgindo aqui com mais forte, a minha potência aqui. Ó, minha indústria. A minha indústria é a maior da Europa. Daí a Rússia, não pode deixar. Daí teve a Guerra Franco-Prussiana. Daí a França se deu mal. Daí teve a Primeira Guerra Mundial. A França, daí teve tudo que aconteceu lá e foi isso. É tudo questão de, o outro não pode ser mais forte que eu. Tanto é que a Primeira Guerra de 1914, ela é uma continuação provocada pelas pendências deixadas pela Guerra Franco-Prussiana de 1871. Sim, porque quando acabou a Guerra Franco-Prussiana, acabou com uma guerra, voltar a ter uma guerra ali, assim, a paz ali estava com os dias contados. Era óbvio que ia ter outra guerra ali, entendeu? Só que daí essa guerra se tornou mundial, né? Voltando, trazendo isso para o presente, um possível cessar-fogo ou paralisação, fim da guerra da Ucrânia, pode deixar pendências também que podem explodir mais tarde. Inclusive pode se tornar a Terceira Guerra Mundial. Que existe previsão de invasão da Europa à Rússia, existem planos de até 2030. Sim. E existem planos, projeções de que isso pode acontecer muito antes. E que, se isso acontecer, é o fim do mundo. Sim, com certeza. Tá? Porque aí envolve os Estados Unidos. Esperando que não aconteça, né? Viu? E o Brasil, como é que... A última pergunta. E aí o Brasil, como é que fica nisso tudo? O Brasil no meio de tudo isso. O Brasil tem aprendido com essas lições ou não? Cara, assim, a lição de guerra, você tá falando? Exatamente. O Brasil está muito longe. O Brasil precisa mudar a mentalidade, assim, dele. Porque ele é um país, é uma potência regional. Então o Brasil tem que se portar como potência. Porque o Brasil assim, é uma potência comercial também. E o Brasil tem que ter uma mentalidade de ser uma potência militar também. Porque hoje, um país só é soberano se tiver uma potência militar. Se tiver bomba nuclear, se tiver mísseis, se tiver equipamento para proteger, se tiver marinha, drones. Sistema assim, tecnológico para organizar tudo isso. Assim, o Brasil, ele tipo, a economia dele, beleza. Ele olha muito a economia, olha muito a exportação, relações diplomáticas.
Mas a parte militar ele deixa muito para escanteio. A parte militar é tão essencial quanto, se não a parte mais essencial. Porque você vê a Coreia do Norte, por exemplo, por que não ataca a Coreia do Norte? Porque tem uma bomba atômica ali, porque tem mísseis ali, porque é um país militarizado. Para complementar, do ponto de vista da informação, nós citamos até grandes generais, até a Kutuzov, o Zhukov, mais contemporâneos. Existiam também outros grandes generais, né? Existiram também outros grandes generais após o Júlio César. Eu lembro de um chamado Saladino, existe o Gengis Khan. Você lembra de mais algum outro nome? Então, teve o Carlos Magno, Carlos seu Magno. xará, o grande general também. Teve o... assim, que na época medieval, que era... assim, a época medieval... teve a... assim, não foi generais, assim, de grandes... E da Guerra dos 100 Anos? Existe uma figura muito importante daquela guerra, teve a Joana d'Arc. A Joana d'Arc. A Joana d'Arc, que morreu muito jovem também. Morreu com 19, cara, se não me engano, a 19, África 20 também, anos. A África também teve guerreiros. A Joana d'Arc, inclusive, eu falava, Joana d'Arc, inclusive, é a verdadeira feminista. Exatamente. É um exemplo de feminismo é a Joana d'Arc, porque você vê o feminismo hoje... verdadeiro exemplo de empoderamento na verdade, da mulher. Pessoal, isso é para as feministas, para as empoderadas que querem, para as mulheres que querem ter o seu lugar. Se espelhem muito na Joana d'Arc, porque essa sim foi uma empoderada. Essa chegou ali, uma simples plebeia, juntou armas para enfrentar os britânicos e ajudar o rei francês na guerra com o reino da Inglaterra. E vale lembrar... Inclusive, ela foi responsável por levar o moral da França, e ela venceu uma batalha muito importante, que é a Batalha de Orleans. Então, ela foi fundamental para levar o moral, uma mulher, hein? Então, essa é a verdadeira empoderada, Joana d'Arc. E vale lembrar também que a África teve grandes líderes guerreiros, inclusive mulheres. Mas essa é uma outra história. Vamos deixar para outra história. Já estouramos o tempo aqui. Já estouramos o tempo. E, Lucas, suas despedidas, por favor. Bom, quero agradecer a todos pela audiência, dar mais uma vez Feliz Natal, agradecer o grande jornalista e grande escritor Carlos Araújo por esse papo, agradecer toda a equipe aqui do Estúdio 48, o Leandro, o Pudim, e até o próximo programa Papo Reto. Um Feliz Natal a todos e até a próxima. Valeu, muito obrigado. Audiência, agradeço a atenção mais uma vez. Um Feliz Natal e até a próxima oportunidade, o próximo programa. Feliz Natal!